Acabamos de finalizar no dia de hoje, 20 de novembro de 2024, a aula sobre contratos rurais típicos e atípicos e os problemas na composição do arroio rural. E durante essa nossa aula, né, as aulas, na verdade, nós tivemos 8 horas presenciais, né, que foram feitas no estado do Mato Grosso em diversas cidades, e mais 12 horas de curso online. O total do curso deu aproximadamente 20 horas de aula. E durante essas aulas, nós trouxemos as questões voltadas à integralização de capital social em uma holding rural, onde o patrimonialista integraliza o capital social com seus imóveis rurais. E eu levantei aqui um ponto que eu acho muito importante, algo que já estava me incomodando há um bom tempo, que é a questão dos itens que foram levados para dentro dessa pessoa jurídica. Em regra geral, só é integralizada a terra nua, mas as pessoas que estão fazendo essa integralização não estão observando, por exemplo, o que é levado junto com a terra, por uma questão de acessão, prevista inclusive no Código Civil, no artigo 1248, em seu inciso 5, as plantações ou construções. Por exemplo, em um imóvel rural você pode ter lá construído uma garagem, um galpão, a própria casa do dono da terra, a casa de empregados, né? Galpões recreativos, ou enfim, uma série de situações que são construídas e que incorporaram fisicamente o bem, né? o imóvel rural propriamente dito, e que na integralização, por ser constituída ou ser reconhecida como alienação, eu não separei, eu não retirei esses bens desse imóvel rural. No meu ponto de vista, precisaria-se, inclusive, do reconhecimento desses bens que, por incorporação física, fazem parte agora também do imóvel, né? Então, não foi retirado de lá a garagem. E algumas pessoas entendem que essa parte de construções continua na pessoa física. E aí me vem a seguinte pergunta, mas espera aí, se esse produtor rural tinha esse galpão, por exemplo, que estava construído nessa terra que era dele, e pelo princípio da entidade, o patrimônio da pessoa jurídica não se mistura com o patrimônio da pessoa física, como é que eu, produtor rural, pessoa física, posso ter um galpão que está construído em um imóvel rural que é de propriedade agora da pessoa jurídica? Para mim, isso não encaixa. Se você sabe a solução desse problema, por favor, coloca aqui abaixo desse vídeo, que para mim está faltando alguma coisa nessa integralização de capital social, que é o reconhecimento desses bens, dessas construções que foram feitas, ao valor que está na declaração de imposto de renda da pessoa física. E, consequentemente, como integralização de capital social é considerada uma alienação, a parte que cabe ao produtor rural pessoa física é o reconhecimento dos valores dessa integralização de capital social como receita da atividade rural, já que no momento que ele adquiriu os bens para, por exemplo, a construção desse galpão, ele se beneficiou como despesa da atividade rural. Então, são dois pontos muito importantes. A intenção ou a obrigatoriedade de levar esses bens construídos junto com a integralização de capital social para dentro dessa pessoa jurídica e lá ser reconhecido como ativo imobilizado, e o pagamento do imposto que o produtor rural pessoa física não fez no momento dessa integralização. Eu já procurei essa resposta nas decisões das delegacias de julgamento da Receita, no CARF, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no STJ. Claro, lá tem uma série de situações que falam de acessão física, mas não especificamente desse caso que nós temos. E para isso, e quando eu não consigo a resposta nesses órgãos, nós vamos buscar, mediante consulta formal, a Receita Federal. E eu gostaria agora, então, de lhe convidar a participar em uma aula que será feita, aberta, da montagem dessa consulta formal. Você vai entender, vai aprender nessa aula, sem custo nenhum, como se faz uma consulta formal perante a Receita Federal. Lembrando que durante essa aula nós utilizaremos dados fictícios de um contribuinte, mas com uma situação real, porque não pode ser de outra maneira para protocolar perante a Receita Federal.
e você vai aprender como é que se faz a montagem de uma consulta formal. Claro, você poderá até ajudar na construção dessa consulta. Então vai ser uma aula, acho inclusive que vai ser algo em torno de 4 horas, porque não é um negócio assim tão simplesinho, não é montar um e-mail e mandar para a Receita Federal, não é assim que funciona, senão a consulta formal ela cai no primeiro momento. Eu lhe convido então a você, ou você se mantém aqui nas nossas redes sociais, ou acessa o nosso grupo de WhatsApp. Vou colocar aqui o meu número de WhatsApp para que você possa participar. E nesses grupos de WhatsApp, na nossa comunidade Contadores do Agro, nós vamos divulgar o dia em que nós iremos fazer essa montagem da consulta formal, se é ou não é preciso levar essas construções que foram feitas nesse imóvel rural, junto com a terra, na integralização de capital social. Observe que isso traz um impacto gigantesco para os planejamentos patrimoniais e sucessórios. Isso não está sendo levado nesse momento pela maioria das pessoas que estão montando a holding rural. O meu entendimento é que sim, é obrigatório levar. Mas eu tenho outros colegas que entendem que não, que as benfeitorias, as construções que foram feitas, podem ficar na pessoa física. Mas se essa pessoa física não tem mais aquela terra, essas benfeitorias estariam construídas em que lugar? Para mim, não encaixa, não bate. E para buscar a resposta definitiva, a gente vai consultar a quem de direito, que é a Receita Federal. Então eu te convido a participar dessa nossa aula. Em breve a gente vai divulgar o dia que acontecerá essa aula, tanto aqui no nosso Instagram, quanto no nosso YouTube e até nos nossos grupos do WhatsApp, tá bem? Então até o dia da nossa aula, um abraço, acessa nosso Instagram, acessa nosso YouTube, acessa nosso grupo do WhatsApp, que você vai ficar sabendo do dia. Um abraço, professor Elielton. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.